E hoje eu vim dar 3 dicas para vocês de desenhos animados infantis do Netflix para vocês assistirem com as crianças. Mas antes eu quero deixar bem claro que a nossa última opção deve ser a TV, computador, tablet. A gente precisa, antes de deixar as crianças lá, a gente precisa interagir, precisa conversar, precisa fazer algumas atividades para a gente se envolver, para a gente também entender a nossa criança, para a gente criar vínculo, fortalecer o vínculo que já existe. Então, assim, televisão, Netflix, celular, computador sempre seria a nossa última opção. Mas eu também sou mãe e eu entendo que de vez em quando é necessário colocar as crianças para assistir, né, alguma coisa para eles ficarem quietinhos e a gente poder fazer alguma atividade nossa. É importante também a gente entender e saber o que eles estão assistindo. Então, nada melhor do que a gente conhecer os desenhos, certo? Que eles vão assistir, antes de colocar para eles assistirem. Então, vou começar com a dica número 1, que é um desenho muito fofo, eu tô adorando. O Lucas, então, ele tá muito apaixonado, que é o Simon. O Simon deve ter por volta de uns 5 aninhos, acredito eu. E ele tem um irmãozinho, o Gaspar, que provavelmente deve ter uns 3 aninhos. Tem o papai e a mamãe, e são uma família de coelhos. O Simon é um desenho de origem francesa, foi traduzido para o inglês e depois para o português aqui nosso do Brasil. E nesse desenho, o papai ele fica em casa com os coelhinhos, com os filhinhos dele, e a mamãe sai para trabalhar. O Simon ele tá sempre se comunicando muito bem, ele sabe se comunicar, ele sabe entender as emoções dele, e ele também resolve muitas coisas, ele sabe resolver, achar soluções para os problemas dele, e ele também é muito empático, tanto ele quanto os pais dele. Então, assim, pra gente também, nós que somos pais, também é muito interessante a gente prestar atenção em como que os papais dele lidam com os sentimentos do Simon. Eu já assisti todos os episódios, já sei de cor e salteado, inclusive já utilizei um dos episódios na minha vida prática, quando eu fui levar o Lucas pela primeira vez no dentista. Existe um episódio do Simon, que ele vai no dentista pela primeira vez, morrendo de medo, e aí tem toda lá uma situação que ele no final é uma situação positiva para ele e para as crianças que estão assistindo também. Então, quando eu fui levar o Lucas pela primeira vez no dentista, eu usei, inclusive, esse desenho, esse episódio do Simon. O segundo desenho que eu trago para vocês é o Daniel Tigre, e ele segue mais ou menos as mesmas características do Simon. O Daniel, ele é um filhote de tigre, tem o papai, a mamãe, às vezes aparecem o vovô, a vovó, no Simon também. Tem toda a vizinhança, tem todo o convívio com a sociedade onde ele vive. São pessoas totalmente diferentes que vivem por ali, e inclusive já tem estudos que mostram como que é a implicação do desenho Daniel Tigre na vida prática das crianças, e os resultados são bem positivos. Os resultados desses estudos saíram em um jornal americano chamado Journal of Children and Media, em 2016, e os resultados mostraram que as crianças que tinham acesso ao desenho Daniel Tigre começaram a apresentar maior capacidade de empatia uma pelas outras, maior capacidade de autoconfiança, ou seja, elas se sentiam mais seguras para resolver determinadas situações onde elas eram inseridas, né, no meio da sociedade. Começaram a ter maior conhecimento, ter maior consciência das suas emoções, a maior capacidade de entender o que elas estavam sentindo. Então isso é muito legal. Mas nesses mesmos estudos mostraram que essas crianças elas tinham uma convivência muito interessante, muito legal com os pais. Os pais dessas crianças também sentavam com elas, interagiam, né, conversavam a respeito do desenho. Os resultados positivos se deram então pela junção de 2 fatores. Primeiro, porque as crianças estavam assistindo um desenho de qualidade, com conteúdo legal, que trazia experiências do dia a dia delas, então chamava atenção, né, explicava o que elas estavam sentindo, as emoções e tudo mais, e também pelo fato dos pais estarem envolvidos, sentarem com elas, conversarem sobre o desenho, o que elas tinham aprendido. E o terceiro e último desenho que eu trouxe para vocês hoje é um pouco diferente do Simon e do Daniel Tigre, embora ainda estejamos dentro de um contexto familiar. É o Puffin Rock. Nesse desenho, existe uma família de papagaios do mar, compostos pela Una, que é a irmã mais velha, pelo Baba, que é o irmãozinho mais novo, pela mamãe e pelo papai. E embora nesse desenho exista também alguma coisa assim relacionada à educação das emoções, relacionada às responsabilidades, à comunicação, ao convívio social com pessoas, ou melhor, animais diferentes,
né, que a Una, ela é uma papagainha do mar, mas ela também convive com outros tipos de animais, como por exemplo, foca, rato, coruja, raposa, enfim, tem caranguejo, tem vários animais que ela convive ali e ela é muito comunicativa também, ela também tem a responsabilidade porque é ela que fica a maior parte do tempo com o irmãozinho, cuidando do irmãozinho. Então temos também essa parte social, de emoções, de família, de convívio social. Mas o foco maior do desenho Puffin Rock está relacionado ao processo de aprendizado, ao mundo científico mesmo. Em cada episódio eles vão apresentar algum tipo de animal, vão falar sobre aquele animalzinho. A Una e o Baba, eles são muito curiosos, então eles vão procurar saber mais sobre aqueles animais. A Una também tem uma capacidade de resolução de problemas muito interessante. Então esse é um desenho que também dá para deixar as crianças assistirem tranquilamente. É um desenho que aguça a curiosidade delas, que fazem elas se tornarem mais proativas e também terem uma relação positiva com o processo de aprendizagem. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas de desenhos da Netflix para assistir com as crianças e que vocês assistam, que vocês interajam com os filhos de vocês, vocês possam ter esse momento no dia para sentar, conversar, explicar, ver o que eles entenderam dos desenhos, e isso vai fazer com que vocês se fortaleçam, que vocês se conheçam melhor e vai abrir uma portinha aí para possíveis diálogos futuros também. As crianças vão entendendo que elas podem conversar com vocês sobre tudo que elas quiserem. E espero que vocês tenham gostado também desse tipo de vídeo que traz, né, com os desenhos com um pouco mais de conteúdo, de conhecimento, de uma visão mais profissional, certinho? E se gostaram, deixe aqui nos comentários, tragam sugestões também do que vocês querem que eu fale aqui e sejam muito bem-vindos aqui ao canal para quem for novo por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e se inscrevam nas minhas redes sociais. Tchau! Olha lá. Olha ele tomando, ele almoçando com a família dele. Papai! Isso, olha lá, o papai tigre, o Daniel tigre e a mamãe tigre. Eles estão almoçando juntos.